pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de física de hoje, nosso conteúdozinho novo, tá? Ele vai ser bem pequeno porque a gente já começou a falar sobre o movimento lá no capítulo 2, tá bom? Então a gente vai recapitular alguns tipos de movimento. Viu o capítulo 8 para a galera? Peguei o material de vocês, tá? Capítulo 8, movimento uniforme. A gente vai ver o que é, como ele é classificado e algumas características dele. Inicialmente, galera, o que é movimento uniforme, ou MU, como ele é conhecido? Aquele em que a velocidade escalar, instantânea é constante e diferente de zero. Então, ela precisa ter uma constância em aceleração ou em velocidade. Constância é o quê? Manter um ritmo constante, manter uma velocidade constante, tá? E que ela precisa ser diferente de zero, não pode ser negativa. E que tem intervalo de tempo, porque isso vai ser sempre relacionado com o tempo. E aí, galera, ele mostra dois exemplos para vocês. Os espaços aumentam no decorrer do tempo de movimento, ou seja, ele vai ter aí 5 metros para percorrer em uma determinada condição de tempo. E o segundo móvel, ele se desloca em sentido contrário da orientação positiva, como chamamos. Classifica-se como movimento retrógrado. Que o movimento retrógrado, vocês vão ver mais à frente, ele necessita de módulos, tá? Então, assim, a velocidade ela vai ser menor que zero, só que o resultado final vai ser dado em módulos, porque precisa ser diferente de zero. No movimento progressivo, a velocidade é positiva, enquanto no movimento retrógrado, ela é negativa. Então, quando eu pedir para vocês classificar os tipos de movimento descrito dentro do grupo do uniforme, vocês vão dizer o progressivo e o retrógrado. Pronto. E aí tá. Movimento progressivo, ele está indo do zero até ao positivo, então a velocidade vai ser maior que zero. O movimento é progressivo, quando o movimento é a favor da trajetória. Então, qual é a favor da trajetória? Ele se manter distanciando-se do zero. Esse é o objetivo. Retrógrado é quando o movimento é contra a trajetória. Então, ele vai ser menor que zero. Então, ele vai se aproximar de zero e pode até dar uma entrada aí, a parte negativa. Observe os dois gráficos. Um está subindo, crescendo, e o outro está decrescendo. É o que acontece quando se pergunta a diferença dos dois tipos de movimento. Tá bom? Movimento progressivo, além de fazer progresso, ele vai ter uma velocidade maior que zero e ele sempre vai ter uma estrutura positiva. Já o movimento retrógrado, galera, ele vai, além dele ter essa velocidade menor que zero, ele vai ter um decaimento, um decréscimo no seu gráfico em relação ao espaço e o tempo, e ele vai sempre estar em busca do zero. Onde é que a gente aplica o movimento? Temos a função horária, que ela faz parte do processo de movimentação, tá? Principalmente do movimento uniforme e do próximo que a gente vai ver, que é o uniformemente variado. É o do primeiro grau com T, em T, ou seja, a função está relacionada com o tempo. Nesta função, espaço inicial, que vem S0, e velocidade são constantes com o tempo. Então, não importa, se passar 5 horas, eles vão se manter constantes. E aí, na tabelinha, mostra para vocês. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo de deslocamento. Bom, a gente já viu. Para que ocorra um movimento, é necessário que ocorra um deslocamento. Então, aí, ele teve em 0 segundo, e em 1 segundo ele percorreu uma velocidade de 10 centímetros por segundo, tá? Lembrando que a velocidade aqui é dada em centímetros por segundo, metros por segundo ou quilômetros por hora. 10 em 20 centímetros. Ele vai percorrer em 2 segundos. Ele percorre quanto? Então, como ele está se deslocando de 10 em 10, você vai ver aí que ele vai manter essa constância de 10 em 10, tá? E aí embaixo até faz uma chargezinha para vocês. S, SO mais V vezes T. Só sorvete, tá vendo? Quando forem lembrar da fórmula, lembrem aí da chargezinha. E aqui, galera, está um gráfico do movimento, que ele relaciona o movimento
é a variação do espaço de tempo com a variação de espaço em relação à variação de tempo, para obter o espaço final, tá bom? Então, você observa aí que a seta forma uma angulação. Às vezes a gente pode até trabalhar com a angulação de cosseno, lembra? Ou às vezes só com as medidas externas, tá? E embaixo ele diz também que a velocidade média vai ser a variação de espaço pela variação de tempo, que você também pode obter uma velocidade média, que é aquele valorzinho, por exemplo, de 10 em 10 em 10, para você determinar de quanto em quanto ele está crescendo e a quantos minutos. Então, a cada minuto cresce 10 centímetros. É o que está acontecendo lá atrás com a tartaruga. A velocidade versus o tempo, ela corre como? A velocidade, ela é trabalhada em metros por segundo. Não é assim? Pronto. Então, assim, e o nosso tempo, ele precisa ser positivo. Eu não vou ter menos 3 horas, menos 2 horas, menos 1 hora. Ou eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá? Então, aí ele faz para vocês uma relação do tempo, que quanto mais aumenta o tempo, a velocidade ela vai fazendo o que? Ela vai decaindo, observa? Ela decai e ela vai assumir, se a gente for colocar em gráficos mesmo, propriamente dito, um valor negativo. E aí vem a nossa formulazinha. Quando o nosso A ele é positivo, a gente pode fazer essa subtração aí para obter a diferenciação do espaço-tempo. Quando ele vai obter essa característica de negativo, você vai colocar os dois em módulo, A1 e A2, para você retirar eles positivos. Porque não tem velocidade, tempo, nem movimento negativo, tá? Eu posso até caracterizar, mas eles não têm. E é só isso, nosso capítulo, galera. Observe os gráficos, ele demonstra muita coisa sobre o grau de movimentação, a necessidade dessa movimentação, o que ele necessita para que haja movimentação, os conceitos sobre os tipos de movimento, diferença sobre progressivo e retrógrado, se pode acontecer ou não pode na prática. Então, isso tudo a gente viu naquela aula, e essa aula de hoje foi só para relembrar esses tópicos aqui dos movimentos, tá? Próxima aula a gente vai ver o uniformemente variado, que ele vai fazer uma variação em relação à distância, diferente aqui desse que é constante. Então, ele precisa manter ou o tempo ou o movimento em constância, tá bom? Nossa aula é bem curtinha de hoje, tá? Pessoal, vocês façam essas atividades aí, tá? Atividades do livro de vocês, do caderno suplementar, da plataforma SAS. Assista as videoaulas dos próximos capítulos, para poder a gente debater em uma aula futura online, tá? Data de entrega das atividades na próxima quinta-feira, viu? Então, eu peço a todos que colaborem respeito ao prazo da atividade. Pessoal, qualquer dúvida, possam me chamar. Vou estar enviando também a correção do capítulo 6 de vetores lá no Google Sala de Aula. E aí, qualquer coisa, podem me chamar nos canais de comunicação, tá bom? Então, boa aulinha para vocês e até a próxima aula.